Existe um tipo de sofrimento que não vem de tragédias reais, mas da mente inquieta, exagerada e descontrolada. É o sofrimento que nasce antes do problema, cresce sem motivo e se instala mesmo quando nada concreto aconteceu. E talvez você já tenha sentido isso. Um incômodo que aparece no meio do dia sem razão, uma angústia que surge do nada, um peso que você não sabe explicar, mas que te paralisa por dentro. A mente cria cenários, invoca fantasmas e constrói preocupações como se estivesse se preparando para uma guerra que nem existe. E silenciosamente, você sofre por antecipação. A verdade dura é que a maioria das pessoas não sofre por causa da realidade. Sofre por causa do que imagina. Sofre pelo que teme. Sofre pelo que interpreta errado. Sofre pelo que repete mentalmente até virar tormento. E esse sofrimento é opcional, mesmo que pareça impossível acreditar nisso. Marco Aurélio dizia que o homem sofre mais na imaginação do que nos eventos. Ele sabia que a maior parte do peso que carregamos não está no caminho, mas dentro de nós. E é esse peso interno que te impede de agir, pensar, dormir e viver com clareza. Seja bem-vindo ao ímpeto estoico. Aqui você aprende a cortar o sofrimento na raiz, antes que ele crie raízes em você. Aqui você entende o que filósofos, guerreiros e imperadores descobriram na prática. A mente só é livre quando você aprende a governá-la. E se você está cansado de sofrer nas sombras da própria cabeça, escreva nos comentários. Eu escolho a liberdade interna. Agora vamos ao que importa. Aprender, de forma prática e direta, como Marco Aurélio treinava sua mente para não sofrer antes do necessário, e muitas vezes para não sofrer nunca. Tudo começa com um ponto essencial. O sofrimento cresce quando você se identifica demais com seus pensamentos. O pensamento chega carregado de medo, e você acredita nele. Chega carregado de dúvida, e você obedece. Chega carregado de ameaça, e você já se encolhe. A mente emocional trata cada cenário mental como se fosse real. Sua mente sente, seu corpo reage, seu sistema nervoso dispara. Mas isso é condicionamento. É um hábito. E hábitos podem ser quebrados. Marco Aurélio treinou sua mente para observar, não obedecer, sentir, não se submeter, ver o pensamento chegando e dizer: isso é só uma impressão. Esse é o primeiro passo para cortar sofrimento. Separar o que você pensa do que você é. Marco Aurélio escrevia diariamente para lembrar a si mesmo que pensamentos são visitantes, não donos da casa. A mente joga imagens, memórias, preocupações, e se, talvez, cuidado, a maioria das pessoas reage imediatamente, como se aquilo fosse ordem. Mas você não é obrigado a seguir o que pensa. Pode observar. Pode questionar. Pode deixar passar. A liberdade começa quando você percebe que a mente fala, mas quem decide é você. E esse simples entendimento reduz metade do sofrimento que você sente todos os dias. O segundo passo é ainda mais poderoso. Retirar o significado emocional dos eventos. Marco Aurélio repetia uma frase chocante. Se algo externo te machuca, não é o evento que te fere, mas o seu julgamento sobre ele. Isso não significa ignorar problemas. Significa enxergar com clareza. O homem que interpreta tudo como ataque sofre o dobro. O homem que interpreta tudo como tragédia sofre 10 vezes mais. E o homem que interpreta tudo com exagero perde sua capacidade de agir com racionalidade. O segredo não é fugir das situações. É descrevê-las com neutralidade. O que é difícil, vira difícil. O que é chato, vira chato. O que é injusto, vira injusto. Nada vira monstro. Quando você muda as palavras internas, muda a intensidade do sofrimento. Quando você tira o drama, tira metade da dor. Quando você descreve com frieza, recupera poder. A mente emocional cria tempestades. A mente estoica cria clareza. E a clareza é o antídoto universal do sofrimento. A dor real você enfrenta. A dor imaginária você dissolve. A dor interpretada você controla. E é isso que Marco Aurélio fazia todos os dias, antes de comandar um império inteiro.
Ele limpava a mente antes da batalha externa. O terceiro passo é definitivo. Agir imediatamente sobre o que está sob seu controle e abandonar o resto com disciplina. A maior parte do sofrimento vem da insistência em controlar o incontrolável. Você tenta prever o que o outro vai fazer. Tenta influenciar o que o outro vai pensar. Tenta corrigir o que já passou. Tenta evitar o que não depende de você. E quanto mais tenta, mais sofre. Marco Aurélio dividia tudo em dois: o que ele podia fazer agora e o que não era da conta dele. Essa separação é libertadora. É o corte cirúrgico que remove a raiz do sofrimento. Quando algo depende de você, agir, conversar, decidir, corrigir, ajustar, você age. Quando algo não depende de você, opinião alheia, destino, tempo, passado, escolhas dos outros, você solta. Essa habilidade é rara, mas transformadora. É ela que cria a mente leve. A mente precisa. A mente forte. A mente que não carrega fardos desnecessários. A mente que só trabalha com o que pode resolver. Todo o resto vira ruído. E ruído não merece espaço na sua energia. Quando você une esses três passos, observar sem se identificar, interpretar sem dramatizar e agir apenas no que controla, algo profundo acontece. Sua mente deixa de ser vulnerável. Você se torna resistente a medos imaginários. Você se torna imune a pressões externas. Você se torna capaz de ver tudo com clareza e, principalmente, com calma. Essa combinação é o que Marco Aurélio chamava de cidadela interna, uma fortaleza mental que ninguém pode invadir. É a verdadeira liberdade, não a liberdade de circunstâncias. A liberdade de si mesmo. E quanto mais você pratica isso, menos sua mente te ataca. O sofrimento diminui porque você não o alimenta. O sofrimento não consegue crescer porque você não reage impulsivamente. O sofrimento desaparece porque você enxergou sua origem e cortou o ciclo. A maioria dos homens vive presa em um laço mental. Pensa, reage, sofre. O homem estoico quebra esse laço. Pensa, observa, decide. Ou ainda melhor, pensa, observa, ignora. Isso é poder. Isso é controle. Isso é domínio. Agora, existe uma quarta compreensão. Não é um passo. É uma verdade essencial. O sofrimento cresce quando você vive no futuro ou no passado. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos no presente. O sofrimento do passado é memória. O sofrimento do futuro é imaginação. Só o sofrimento do agora é real. E a maior parte do que você sente não está no agora. Está em histórias que sua mente insiste em revisitar ou prever. Quando você volta para o momento presente, o sofrimento perde força porque só existe quando você alimenta. É por isso que o homem ansioso sofre duas vezes. Sofre porque pensa demais e porque está sempre vivendo longe demais. Ele vive em um amanhã que nunca chega, ou em um ontem que já morreu. Marco Aurélio se ancorava no agora. Ele governava o império com foco no que estava diretamente à sua frente. Ele lidava com traições, guerras, ameaças, mas voltava sempre ao mesmo ponto interno. O que eu posso fazer neste instante? Essa pergunta destrói 90% do sofrimento emocional. O momento presente é sempre suportável. O futuro inventado é sempre insuportável. E existe algo ainda mais profundo que Marco Aurélio dizia: se você está sofrendo por algo que ainda não aconteceu, você está desperdiçando vida real com dor imaginária. Essa frase é um choque. Ela mostra que muito do seu sofrimento é escolha. Escolha inconsciente, mas escolha. Escolha baseada em hábito mental. E hábitos podem ser reconstruídos. Sua mente pode ser treinada para parar de fabricar sofrimento e começar a produzir clareza. Mas você precisa praticar. Sofrimento é automático. Liberdade é treinada. O exercício mais poderoso que Marco Aurélio usava era este: perguntar qual é o pior cenário realista e perceber que você ainda conseguiria lidar com ele. Quando você enfrenta o pior cenário na mente de forma racional, a emoção perde a força. A ansiedade diminui.
A angústia se desfaz. A mente volta a respirar. O sofrimento só domina quando você corre dele. Quando você encara, ele recua. O que Marco Aurélio fazia não era otimismo vazio. Era coragem racional. Era treinamento mental. Era força sem agressividade. E quando você vive assim, as pessoas percebem. Sua presença muda. Sua energia muda. Sua postura muda. Você se torna alguém difícil de abalar. Difícil de manipular. Difícil de tirar do eixo. E isso é extremamente raro. A maior parte dos homens hoje é emocionalmente frágil. Qualquer coisa os desestabiliza. Qualquer contrariedade destrói o dia. Qualquer comentário vira peso. Mas você está escolhendo outro caminho. Está escolhendo a lógica. Está escolhendo a disciplina interna. Está escolhendo aquilo que apenas os líderes de si mesmos alcançam. Guarde isto com força. O sofrimento não some quando a vida melhora. Ele some quando sua mente melhora. O sofrimento não diminui quando os outros mudam. Ele diminui quando você muda. O sofrimento não desaparece quando tudo sai como planejado. Ele desaparece quando você aprende a navegar mesmo quando nada está como deveria. Esse é o verdadeiro poder estoico. A vida continua sendo vida, mas você se torna imbatível por dentro. E se você chegou até aqui, saiba que você já começou o processo. Só o fato de buscar essa disciplina mental já é sinal de que você não aceita mais sofrer sem necessidade. Agora escreva nos comentários. Eu escolho a mente livre. Continue para o próximo vídeo. Sua transformação interna só está começando.